Meus irmãos, boa noite, graça e paz, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos, que bênção você estar aqui. Poucas pessoas têm esse privilégio hoje, porque a área da apologética é uma área um tanto quanto não muito agradável para muitos pastores. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, já agradeço pela confiança, pastor, de nos ceder o seu púlpito, tá? De nos deixar aqui ministrar algo que é de suma importância para a saúde espiritual da igreja. Nós estamos vivendo em uma época, irmãos, em que o ministério apologético é um ministério necessário, não é perfumaria não, é algo necessário para a saúde espiritual da igreja, amém? Então nós, como o nosso irmão Rafael já mencionou, nós estaremos aqui durante hoje e amanhã, proferindo uma série de palestras. Eu fiquei com 3 palestras. Essa será uma palestra de abertura, que é interessante para você ter um panorama do que nós iremos trabalhar amanhã e depois. E hoje nós vamos aprender a identificar seitas, tá bom? A palestra é sobre seitas e heresias. Meus queridos, não tem como nós falarmos sobre seitas e heresias sem antes nós entendermos o que é apologética. Para muitas pessoas, a palavra apologética é uma palavra um tanto quanto não muito habitual ao vocabulário do crente, não é? Mas vamos aprender, não é nada difícil, é muito tranquilo e é bíblico. A palavra apologética vem de apologia, que significa apenas uma defesa. E essa palavra ela está na Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 22, versículo 1. Quando Paulo ou Lucas escreve a palavra defesa, ele usou a palavra apologia, da onde vem a palavra apologética. Apologética, portanto, o conceito de apologética é de uma defesa, tá? No caso nosso, no caso da fé cristã, é uma defesa racional da fé cristã. E qual que é o embasamento do ministério apologético? Tem fundamentação bíblica isso? Claro que tem. 90%, irmãos, dos livros do Novo Testamento foram escritos para defender a fé cristã de alguma maneira. Quando, por exemplo, você abre o seu evangelho segundo João, um evangelho maravilhoso, não é? Diferente do evangelho sinótico, que apresenta Jesus no seu ministério terreno, enquanto João, ele dá um outro visual, né, para Jesus. Ele apresenta Jesus em uma outra atmosfera. O evangelho de João é o evangelho que apresenta Jesus como o Deus verdadeiro, aquele que desceu e habitou, o verbo que fez carne e habitou entre nós. Quando a gente abre o evangelho de João e começamos a ler o evangelho, a gente nem imagina que esse evangelho, ele foi escrito com um teor apologético. Ele foi escrito para defender a igreja de uma seita, de uma heresia que estava sendo introduzida dentro daquele cristianismo ali do primeiro século. O nome dessa heresia chamava-se gnosticismo. Quando ele escreve a sua primeira epístola também, ele também está tocando na seita gnóstica. Quando Mateus escreve o seu evangelho, ele está escrevendo defendendo a messianidade de Jesus Cristo. Lucas da mesma maneira, Gálatas da mesma maneira, Romanos da mesma maneira. Então, vários livros do Novo Testamento foram escritos com o intuito de defender a fé cristã. Então, o ministério apologético, irmãos, é um ministério bíblico. E quais são os embasamentos que nós podemos ter na Bíblia para mostrar que o ministério apologético é um ministério, além de bíblico, necessário? Ora, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vocês devem estar sempre preparados. Para quê? Para responder. A palavra responder aí é apologética. É uma defesa racional da fé cristã, Pedro está falando. Vocês devem dar a razão do porquê vocês são crentes. Se alguém chegar para você, por exemplo, você está lá no seu serviço, no ponto de ônibus, e você é indagado por uma pessoa sobre por que você acredita em Jesus. Por que Jesus é o único caminho? Fala para mim. Por que não Alá? Por que não o budismo? Por que não
qualquer entidade das religiões afro? Por que não Maria? O que você diria para essa pessoa? Prova para mim que Jesus ressuscitou dos mortos. Me convença de que Jesus Cristo é o único caminho. Me convença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Fala para mim, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu quero que você prove isso para mim. Se você provando, eu me torno cristão. É isso que Pedro está falando. Vocês devem estar preparados para dar razão da esperança que está em vocês. O problema é que a igreja, de um modo geral, ela não está preparada. Tanto é assim, irmãos, que nós observamos, estávamos até conversando agora há pouco, né, pastor, sobre um problema grave que está acontecendo na igreja evangélica brasileira e talvez até mundial, que é diminuir as horas ou talvez até banir a escola dominical da rotina, da liturgia dos seus cultos. Tem muitas igrejas que não tem mais escola dominical. Então, não tendo escola dominical e não tendo ensino, a Bíblia fala que o meu povo perece porque lhes falta entendimento. E o entendimento vem como? Vem através do estudo e da compreensão da palavra de Deus. Então, muitas vezes, o crente ele não tem essa compreensão, ele não tem esse estudo, então ele não está preparado para responder à fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Abrem Judas, aliás, nós já citamos esse versículo, abrem Judas, versículo 3. Olha o que Judas fala, olha que coisa interessante. Quando Judas começa a escrever, ele pega a sua pena e ele quer falar sobre as bênçãos espirituais. Ele quer falar sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais. O intuito talvez dele seria falar sobre o fruto do Espírito, a justificação pela fé, talvez a herança dos santos em Cristo Jesus, conforme está lá em Efésios capítulo 1. Mas quando ele começa com esse objetivo, começa a escrever, o Espírito Santo vai e muda a mensagem do livro. Olha, Judas, tem algo importante para você falar para as igrejas. Que algo é esse? Alguém está querendo roubar a fé da igreja. Então vocês devem batalhar. A palavra batalhar ali é de uma guerra mesmo, porque alguém está querendo invadir a nossa mente, o nosso coração e roubar de nós a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a ordem é para a igreja batalhar por isso. Como que nós vamos batalhar? Através do ministério apologético na defesa da fé. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa fé está constantemente no banco dos réus. Constantemente o mundo está desafiando o cristianismo. Constantemente o mundo está desafiando a nossa fé. E quando eu falo a nossa fé, eu estou falando em diversas áreas. Eu não sei se os irmãos perceberam, e eu coloquei de propósito aqui. Os irmãos percebam ali que eu coloquei um guarda-chuva. E esse símbolo ele é apropriado para apologética. A apologética é como se fosse um guarda-chuva. Tá? Ela não trabalha apenas com a defesa da religião. Há diversas áreas em que a nossa fé é atacada, irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não é só religião. Vamos lá? Olha quantas áreas a nossa fé é atacada. Ó, na política, nem se fala, né? Agora, recentemente, recebi uma notícia, uma cidade próxima onde nós moramos, cidade de Araçatuba, muito conhecida no Brasil, né? Ganhou a característica aí, o apelido de a cidade do boi gordo, né? Que era exportadora de boi. A cidade agora, a Câmara Municipal, está proibindo abrir as sessões mencionando o nome de Deus. Tem projetos no nosso Congresso para denegrir a fé cristã, para proibir a fé cristã, para modificar a Bíblia Sagrada. Olha quantos lugares em que a nossa fé está sendo atacada, irmãos. Não só na religião, no direito, na economia, na cultura, na educação, na ciência, na filosofia, em todos os lugares, de alguma maneira, a fé cristã está sendo atacada. Existe um lobby muito grande entre alguns grupos militantes para que o pastor aceite o casamento homossexual, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não é? Isso é uma área que está sendo discutida não só
na questão política, mas no direito também. O direito também. O termo homoafetivo, ele veio primeiro do direito. E depois pegou e passou para a cultura. Por exemplo, na educação, você pode questionar todas as áreas do cristianismo. Qualquer área do cristianismo você pode questionar na religião. Aliás, você nem pode mencionar cristianismo, por exemplo, em uma faculdade. Religiões afro, o islamismo, você pode falar à vontade, mas não pode falar sobre Jesus. Por quê? Porque as pessoas, elas estão num grau de intolerância tão grande contra o cristianismo que você não tem mais espaço nas faculdades, nas universidades, que seriam espaços apropriados para discussão, para o livre mercado das ideias. Hoje nós não temos mais esse espaço dentro das universidades. Qualquer religião pode ter, menos o cristianismo. Então nós estamos vivendo um caos, irmãos, tá? Hoje eu costumo falar que nós estamos numa época pós-cristã. O cristianismo ele não manda mais. Antigamente, se a gente voltar aí uns 50 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, mesmo as pessoas que não eram evangélicas, que não eram cristãs, elas pensavam com uma visão de mundo cristã. A sociedade, ela enxergava o mundo pelo um prisma cristão. Hoje não, nós não temos mais isso. Hoje nós estamos numa época pagã. É o neopaganismo que está tomando conta da sociedade. Então o cristianismo ele tem que lutar contra isso. E como que nós vamos lutar? Nós vamos lutar com a apologética. A fé cristã está sob ataque constantemente. Agora, lembra que eu falei para vocês que a apologética ela é um leque, tá? Ela é um guarda-chuva que trabalha diversas áreas. Você pode defender a fé cristã não só na religião, mas em diversas áreas da sociedade, tá? Na qual a fé cristã é atacada. Agora, para o nosso contexto aqui, nós vamos falar sobre a religião. Então, nós vamos falar sobre seitas e heresias. Nós vamos falar sobre heresiologia. Heresiologia é um ramo da apologética que trabalha exclusivamente com a religião, com seitas e heresias, tá bom? Qual o embasamento bíblico para isso? O que é seita, o que é heresia? Muito bem. Seita é um grupo ou qualquer grupo religioso que prega heresias. E o que é uma heresia? Heresia é todo o ensinamento que vai contra a palavra de Deus. Portanto, uma pessoa, ela pode estar pregando heresia sem, contudo, ela fazer parte de uma seita. Tem muitas pessoas dentro da igreja que, por falta de conhecimento, eles pregam heresias. Eles ensinam e acreditam nisso. Por exemplo, tem pessoas dentro de nossas igrejas que não acreditam na doutrina da Trindade. Acreditam que Deus é uma só pessoa. Isso é uma heresia. Tá? Eu já congreguei, inclusive, com um presbítero que acreditava nisso, da Assembleia de Deus. Tá? Ele não estava numa seita. A Assembleia não é uma seita, é uma igreja evangélica. No entanto, ele acreditava em uma heresia. Então, nem todos que pregam heresias fazem parte da seita. No entanto, todos que fazem parte de seita, ele prega heresia. Então, seita é um grupo que prega heresias. E heresia é todo o ensinamento que vai contra a palavra de Deus. Este é o conceito. De onde vem esse conceito de seita? Bom, ele vem do Novo Testamento. O Novo Testamento tem muito a falar sobre isso. Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo aqui 2 versículos. Está lá em Atos, capítulo 24, versículo 5 e versículo 14, que vai falar sobre esse termo, seita. Diz assim, temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus. Está falando do apóstolo Paulo. Por todo o mundo. E o principal defensor, ou apologista, da seita dos nazarenos. Ora, então o cristianismo era uma seita? Não. A palavra seita, ela tem um sentido, quando ela foi escrita aqui, de facção, de partido. Nesse sentido, Paulo fala
que até mesmo os fariseus eram uma seita. Vamos lá para ainda Atos capítulo 26, versículo 5. Sabendo de mim desde o princípio que o quiseram testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então aqui os fariseus é chamado por Paulo de seita. Então seita, irmãos, neste particular aqui tem um sentido de partido, de facção. Ela não tem um sentido pejorativo de alguém que prega contra a palavra de Deus. Porque aqui até o cristianismo foi chamado de seita. No versículo 14 do capítulo 24, Paulo vai dizer, olha, mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais. Que caminho era esse? Era um dos nomes do cristianismo, é chamado o caminho. Talvez por causa de Jesus, né? Ter dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então eles apelidaram o cristianismo de o caminho. E chamavam o cristianismo de seita, mas no sentido de... eles entendiam que o cristianismo, naquele primeiro momento, naqueles primeiros anos, era uma facção do judaísmo. Assim como eram os fariseus, eram os saduceus, eram os essênios. Tá bom? Agora, essa palavra, todas as palavras, irmãos, com o passar do tempo, elas vão mudando. Elas vão adquirindo significados novos. Quando a gente vai agora lá para a carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, a gente vai ver que essa palavra seita ou heresia, tá? Ela se transforma num termo pejorativo. A palavra seita e a palavra heresia, elas estão correlacionadas, tá bom? Vamos lá então para 2 Pedro capítulo 2. Pedro diz assim, olha, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. A palavra seita, ela vem dessa raiz da heresia. Heresia também tem um sentido de facção. Por exemplo, quando você vai lá em Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, quando Paulo vai falar sobre as obras da carne, capítulo 5, versículo 20 de Gálatas, ele vai falar o seguinte, olha, as obras da carne são, aí ele vai falar no versículo 20, idolatria, feitiçaria, intimidade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aqui a palavra heresias está no sentido de facção. Tá? É nesse sentido aqui. Agora, quando a gente vai lá para Pedro, quando nós acabamos de ler, lá ela já adquiriu um outro sentido, o sentido pejorativo. Não é mais o sentido apenas de facção, de divisão, porque era isso que estava acontecendo em muitas igrejas. Né? Estava tendo divisão entre os irmãos. E Paulo usa a palavra correta, heresias, porque heresia é realmente divisão, da onde vem a palavra seita, hairesis no grego. Vem a palavra seita, que no primeiro sentido é de partido, de facção. Agora, quando a gente vai lá para Pedro, Pedro já utiliza essa palavra de uma maneira pejorativa. Para Pedro, a palavra heresia já adquiriu um significado de doutrinas heréticas, ou seja, doutrinas falsas, de algo que é contra a palavra de Deus, que está indo contra a palavra do Senhor. Então, seitas e heresias, irmãos, é isso aí. Seita é um grupo, e heresia é um ensinamento falso daquele grupo. Todo ensinamento que vai contra a palavra de Deus. Dito isso, vamos prosseguir? Tá? E vamos falar um pouquinho dessa importância. Porque quando a gente fala um pouco sobre essa questão das seitas e das heresias, as pessoas vão falar assim, olha, pastor, mas que importância tem isso para a minha vida espiritual? Tudo bem, tá certo, eu vou saber que o grupo A é uma seita, que aquela doutrina é uma heresia, mas... E aí? E para o resto da minha vida espiritual? Tem algum sentido? Faz algum sentido? Traz algum benefício? Claro, traz todo o benefício possível. Veja bem, acompanhe comigo. Primeiro, irmãos, as seitas é um cumprimento profético. Tá lá em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre o surgimento de falsos profetas. Depois, é um sinal do fim dos tempos. Surgirão falsos profetas no final dos tempos. Muitos virão em meu nome. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um Cristo, o Henrique Cristo. Alguém já viu essa figurinha aí pela TV? Eu e o pastor
pastor João Flávio já foi, né? Já cumprimentou o Henrique Cristo, né? Nós temos um Cristo brasileiro. E ele, por ser um Cristo brasileiro, mora em Brasília, né? Claro. E nós fizemos uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa com outros apologistas há muitos anos atrás, quando a sede da igreja dele, da seita dele, era em Curitiba. E nós estivemos lá conversando com o Henrique Cristo. Eu nem sei como ele está hoje, né? Mas nós temos alguém que se passe por Cristo reencarnado. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, versículo 15. Né? Abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha, o falso profeta, ele nunca vai vir para você falando, olha, gente, eu sou um falso profeta. Eu sou líder da seita ABC. Não. Ele vai vir como um portador de luz, assim como Satanás se transfigura em anjo de luz. E os seus ministros, em ministros de justiça, conforme Paulo diz lá em Coríntios, as seitas também cumprem esse papel. Eles vão vir para você com aquele discurso macio, aquele discurso instigante, sempre com uma novidade. Olha, o seu pastor nunca pregou sobre isso. Por exemplo, uma testemunha de Jeová vai abrir a Bíblia para você e vai perguntar, você sabe qual que é o nome verdadeiro de Deus? Aí você vai falar para ela, é Deus, é Jesus, é Senhor. Fala assim, não. O seu pastor nunca ensinou isso? A sua igreja nunca ensinou que Deus tem um nome? Ora, todas as pessoas têm um nome. Você acha que Deus, o Criador de todas as pessoas, não vai ter um nome próprio? Você não sabe qual que é o nome de Deus? Não, é Senhor, acabei de falar, é Deus. Não, isso são títulos. Deus tem um nome. E aí, se a pessoa tiver uma Bíblia mais tradicional, por exemplo, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tem algumas Bíblias que aparece o nome Jeová, lá no Antigo Testamento, principalmente Salmos e algumas partes do Antigo Testamento. Ela vai pedir para você abrir na sua própria Bíblia, e lá ela vai começar a falar para você que o único nome que Deus tem é Jeová. Ah, você sabia que nós devemos guardar o sábado? Seu pastor nunca ensinou isso? Sua igreja nunca ensinou isso? Não, a gente não precisa guardar o sábado. Mas como assim você não precisa guardar o sábado? Você não guarda os 10 mandamentos? Guarda. Você rouba? Não. Você mata? Não. Você adultera? Não. Mas está lá no 4º mandamento. Por que você não rouba, não mata, não adultera, mas não guarda o sábado? Tiago fala que se você quebrar um, você quebrou todos. Seu pastor nunca ensinou isso? Eu tenho a nova revelação para você. Nós viemos restaurar o verdadeiro sábado, o verdadeiro mandamento de Deus. E esse discurso de ovelha tem enganado muitos. Para os irmãos terem uma ideia, existe uma estatística, não é nova agora, feita nos Estados Unidos, que 60% dos testemunhas de Jeová eram de igrejas evangélicas. São ex-evangélicos. Grande parte dos adventistas são ex-batistas, ex-presbiterianos, ex-assembleianos, ex-pentecostais, ex-tradicionais. Por que eles conseguem convencer essas pessoas? Primeiro, falta conhecimento. Conhecimento apologético que vocês estão tendo hoje. Então, vocês estão de parabéns. Vocês são um grupo seleto que estão aprendendo algo que é de suma importância para a igreja do tempo atual. Mas que, infelizmente, muitas igrejas têm deixado passar e não dão muita importância. É um alerta dos apóstolos. É o de cima. Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Algumas dessas doutrinas por exemplo, você não pode tocar em certos tipos de alimentos. Você tem que se abster do casamento. Olha, nós sabemos qual religião que não permite que os seus clérigos casem. Nós sabemos também de algumas religiões que proíbem certos tipos de alimentos. Tudo isso, Paulo fala que são doutrinas de demônios. Segundo a Pedro, que nós acabamos de citar também, Pedro falando sobre heresias de perdição que introduzirão no meio de vós. 1 João, capítulo 4, versículo 1, Judas, versículo 4, todos esses versículos estão falando sobre o perigo das seitas e das heresias. Fora isso, irmãos, quais são os benefícios no estudo da heresiologia? Primeiro benefício, você discernir entre heresia e ortodoxia. Ortodoxia é a doutrina verdadeira, heresia é a doutrina falsa.
Muitas vezes as pessoas médias da nossa igreja, os nossos membros de igreja, eles não estão capacitados a discernir a sutileza de uma heresia. Parece doutrina verdadeira, mas no fundo é uma heresia. Muitos evangélicos, hoje devido ao boom da internet, né, a essa expansão tão grande das redes sociais, têm dado ouvido mais a vídeos de internet do que ouvidos à pregação do pastor, ao ensino do pastor. Muitos crentes têm engolido muitas falsas doutrinas pela internet, assistindo vídeos desses falsos profetas, que eles nem conhecem a vida dessa pessoa, não estão ali diariamente lidando com essa pessoa, mas como essa pessoa ela tem uma imagem de ovelha, ela consegue enganar pela internet, através dos vídeos, transmitir uma certa santidade. E muitas vezes os nossos crentes deixam de dar ouvido à voz do pastor, do verdadeiro pastor dele, que ele conhece a vida, ele sabe como ele vive, ele conhece a vida de santidade, de honestidade deste pastor, e dá ouvido ao falso profeta lá da internet. E começa a engolir muitas heresias. Por exemplo, nós estamos numa época de tolerância. Vamos tolerar os pecados, porque na verdade Deus é amor. Tá? Deus não está preocupado com esse negócio de homem casar com homem, mulher casar com mulher, porque no fundo o que importa é o amor, porque a Bíblia não fala que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, Deus está importando com o amor. E se eu amo a outra pessoa, não importa se essa pessoa era um homem ou era uma mulher. Heresia. É a sutileza do erro, irmãos, que está passando, e o crente, por falta de conhecimento, está perecendo, está engolindo isso. Então, estudar apologética, estudar heresiologia, nos ajuda, então, a discernir corretamente entre uma verdade e uma mentira, entre o veneno e a boa comida. Outra, incentivar a evangelização. Muitas pessoas que evangelizam aí fora vão se deparar com membros de seitas e vão confrontá-los. Eu lembro uma vez que eu estava liderando os jovens da minha igreja, um evangelismo perto da onde eu morava, e nós batemos na porta de um senhor e ele abriu a sua porta e começou a conversar conosco. E aí nós começamos a falar sobre Jesus para ele. Ele falou assim, rapaz, não me venha falar em nome de Jesus. Esse nome aí foi criado pelos pagãos. O verdadeiro nome de Deus é Yeshua. E aí eu ouvi a conversa e fui até o portão. E ali eu percebi qual tipo de seita que eu estava lidando, do movimento do nome sagrado. Eles acreditam que o nome verdadeiro de Jesus é Yeshua, e o nome Jesus é um nome pagão dado pela igreja de Roma. Claro que isso é uma mentira deslavada, mas aquela pessoa tinha sido enganada, e agora estava debatendo com os jovens da minha igreja, estava evangelizando. E aqueles jovens não sabiam debater com esse senhor, porque nunca tinham estudado sobre aquela seita. Então, eu entrei na casa daquele senhor, pedi a Bíblia dele. Deixa eu ler a Bíblia do senhor. Quando eu comecei a abrir a Bíblia no Novo Testamento, todos os lugares que estava escrito o nome Jesus, ele havia riscado de vermelho. Todos os lugares. A heresia já estava corroendo, não só a mente, mas a alma daquele senhor. E ali depois eu marquei uma visita e começamos a conversar sobre aquele assunto. Mas nós devemos estar preparados, irmãos. O ministério apologético, ele te prepara para fazer um bom evangelismo, um evangelismo eficaz. Outra, crescer no conhecimento doutrinário. Olha que interessante. Por exemplo, eu estudando o Testemunho de Jeová, eu tenho necessariamente de estudar a cristologia. Porque as Testemunhas de Jeová negam que Jesus é Deus. Então, eu preciso estudar a cristologia. Eu evangelizando católico, os católicos acreditam que foi a Igreja Católica que deu a Bíblia ao mundo. Nós só temos a Bíblia devido à Igreja Católica, assim pensam os católicos. Então eu tenho que estudar o quê? Bibliologia. E dentro da bibliologia eu tenho uma área chamada cânon sagrado. Eu tenho que entender como que foi formado o cânon, para poder explicar para o católico que a Igreja Católica ela não oficializou nada. O cânon, ele é de Deus, foi Deus que inspirou esses livros. E não a Igreja Católica que aleatoriamente separou esses livros e falou que esses livros eram sagrados. Assim eles acreditam. Então veja,
nessas áreas eu tenho que estudar. Por exemplo, eu debatendo com o espiritismo, tá? As doutrinas kardecistas, eu tenho que estudar necessariamente sobre o novo nascimento. Eu tenho que estudar sobre as várias passagens sobre vida após a morte, sobre o inferno. Então, a área da heresiologia, ela me força a estudar mais as doutrinas da Bíblia. Então, ela ajuda no seu crescimento do conhecimento doutrinário. E, por último, também auxiliar no aconselhamento. Quantas pessoas que vêm, pastor, muitas vezes para as nossas igrejas, que eram membros de seitas? Elas vêm, elas se convertem, o pastor João Flávio ele sabe muito bem disso, elas se convertem e elas ainda continuam com algumas minhocas doutrinárias na cabeça. Por exemplo, Testemunho de Jeová, elas têm muitas dificuldades de entender a questão da Trindade. Elas têm muita dificuldade de entender a escatologia. Então, através do conhecimento apologético, ele nos auxilia, esse conhecimento, na hora do aconselhamento dessas pessoas. Então, aqui, formou até a palavra dica. É uma dica para você dos benefícios que a apologética traz para nós. Mas vamos prosseguir agora. Vamos lá, abracadabra. Muito bem. E aí alguém pode questionar, né? Mas, irmão, quando a gente estiver estudando esse povo, assim, não é que eu estou querendo ser questionador, mas isso não é julgar as pessoas? Jesus não falou para nós não julgarmos para não sermos julgados? Geralmente, muitos crentes levantam esse questionamento. Ao estudar heresiologia e apologética, a gente não estaria incorrendo em erro, em julgar as pessoas? Ora, irmãos, a Bíblia realmente ela fala sobre alguns julgamentos que nós não devemos fazer. Por exemplo, o julgamento hipócrita, que é esse que Jesus falou. Você não deve julgar com medidas diferentes, porque você será julgado pela mesma medida. Então você deve julgar segundo a reta justiça. Então, por exemplo, quando eu vou falar de uma testemunha de Jeová, eu vou expor a doutrina da testemunha de Jeová, como eu farei amanhã sobre os adventistas e sobre a mariologia, eu tenho necessariamente que estudar os livros dessas pessoas, para eu não poder falar coisas erradas e fazer um falso julgamento deles. Então eu tenho que saber o que eles estão dizendo e falar o que realmente eles creem, não o que eu ouvi que eles creem. E para isso, então, nós temos que trabalhar com o quê? Com documentos, para não incorrermos nesse erro do falso julgamento. Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele falou que nós não devemos julgar para não sermos hipócritas, com pesos diferentes, ele disse para nós julgarmos. Aliás, Jesus julgava muito, né? Como que você vai discernir entre o erro e a verdade se você não fizer um julgamento? Então o julgamento é necessário, não o falso julgamento. Então a apologética, ela trabalha com julgamento? Sim, trabalha, mas com verdadeiro julgamento. O julgamento segundo a justiça. Nós estamos fazendo justiça. Quando nós estudamos, por exemplo, nós falamos que a doutrina da Igreja Católica em relação às imagens é uma doutrina idólatra, é porque de fato eles são idólatras. E nós temos até algumas provas disso aí, né, dentro dos livros dos próprios católicos. Então, isso é julgar segundo a reta justiça, viu, irmão? Agora, como identificar uma seita? Como eu vou saber que certo grupo é uma seita e o outro não é uma seita? Existe uma confusão generalizada aí no meio evangélico. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que certa seita é a igreja evangélica e que algumas igrejas são seita. Então, como que eu vou saber das características? Como que eu conheço as características de uma seita? É simples, tá? Por exemplo, como que eu sei que uma nota é falsa? Uma pessoa, para saber que uma nota é falsa, ela tem que ter algumas características dessa nota. Por exemplo, uma dessas características é a gramatura do papel. Tá? A nota falsa ela vai ter uma gramatura diferente. Também a nota verdadeira, ela tem certas marcas d'água que a nota falsa não tem. Então você viu que tem algumas características. Essa nota falsa, ela pode até passar por um leigo, na mão de um leigo, que ele não conhece essas características. Então ele toma a falsa pela verdadeira, a verdadeira pela falsa, porque ele não entende essas características, ele não conhece. A mesma coisa acontece com as religiões. Então, para nós entendermos
se uma religião é falsa, vamos identificar as características delas. Então eu separei aqui algumas dessas características, viu, irmãos? Primeira característica, profetas vivos. Toda seita, ela vai produzir profetas. E esses profetas, eles vão ter uma autoridade, se não superior, pelo menos igual à autoridade da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Papa, o que o Papa fala da cadeira de São Pedro é comparado à autoridade bíblica, é comparado à revelação. Nós veremos mais isso amanhã, quando eu falarei sobre Mariologia, mas eu vou adiantar aos irmãos. Por exemplo, em 1950, o Papa recebeu uma revelação de Deus que Maria foi assunta aos céus. Ele diz claramente na sua encíclica que isso é uma revelação de Deus. Então, as revelações do Papa, o que eles recebem, é comparado à autoridade da Bíblia. O católico ele deve crer. Se o católico não crê, ele é anematizado. Ou seja, ele está sob maldição. Por exemplo, nós temos aqui o falso profeta dos mormons, Joseph Smith. A autoridade de Joseph Smith é a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Sabia que os mormons têm hino para adorar Joseph Smith? Ele tem um inário onde você louva o profeta. E na mentalidade mormon, Joseph Smith irá ressuscitar nos últimos tempos para julgar as pessoas também, assim como Jesus. Charles Taze Russell, o falso profeta das Testemunhas de Jeová, o que ele escreveu, não tanto agora, mas na época, era comparado à Bíblia Sagrada. Na verdade, ele falava para ler mais os livros dele do que a Bíblia Sagrada. Porque você iria entender melhor a Bíblia através dos seus livros. Porque as Testemunhas de Jeová acreditam que a sua sentinela e a sua despertai, elas vêm diretamente de Deus. Existe até uma sentinela onde mostra uma figura da mão divina distribuindo um monte de revista da sentinela para as pessoas. O que eles estão falando? Que a sua literatura vem diretamente de Deus. Se vem diretamente de Deus, tem a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada. Aqui nós temos... A falsa profetisa dos adventistas do sétimo dia. Eles deixam bem claro isso, que ela é uma profeta comparada aos profetas bíblicos. Samuel, ao profeta Isaías, tá? A Moisés. As mesmas inspirações que esses profetas bíblicos tiveram, Ellen White teve para os adventistas. Então ela é uma autoridade escriturística e uma autoridade espiritual comparada com a Bíblia Sagrada. Eles falam que ela é uma luz menor que leva a luz maior, que é a Bíblia Sagrada. Aqui nós temos também o falso profeta do espiritismo kardecista, Allan Kardec, tá? Nos seus Pentateucos, no seu Pentateuco, que são 5 livros kardecistas, tá? Que praticamente é a autoridade máxima dentro do kardecismo, do espiritismo brasileiro. Eles consideram as revelações dos espíritos autoritária para os espíritas. É uma revelação de autoridade divina para os espíritas. Essa é a primeira característica, irmão. Segunda característica que nós vimos aí, toda seita vai produzir livros sagrados em comparação com a Bíblia. Tá? Por exemplo, alguém já ouviu falar daquela seita japonesa chamada Seichonoye? Não sei se aqui tem. A Seichonoye e as outras similares a ela, por exemplo, a Perfect Liberty, que é uma outra seita similar, todas essas seitas, elas têm livros sagrados dos seus fundadores. Por exemplo, o profeta da Perfect Liberty, ele fala que os livros do seu profeta, do seu fundador, têm que ser colocados acima de todos os livros na casa dos fiéis. Por exemplo, se o fiel tiver uma Bíblia Sagrada, o livro do fundador dessa seita tem que estar acima da Bíblia, porque é uma revelação vinda diretamente do divino. Aqui nós temos o Pentateuco kardecista, que é a autoridade máxima para os kardecistas. Aqui, os livros sagrados do mormonismo, tá? Eles falam que a Bíblia Sagrada está cheia de erro, porém, o livro de Mórmon e os outros livros, como Doutrinas e Convênios, Pérola de Grande Valor, que são os livros sagrados mórmons, onde Joseph Smith, alegadamente, recebeu revelação de Deus da sua nova religião, é superior à Bíblia Sagrada. Os livros de Ellen Goldwhite, como nós já acabamos de explanar, são comparados à palavra de Deus em termos de inspiração.
Os adventistas, eles não ficam nem um pouquinho avexados em dizer que a mesma inspiração que os profetas e os apóstolos tiveram, Ellen White teve. Então, para eles, esses livros aqui são palavra de Deus, irmãos. Outra característica, outro Jesus, todas as seitas, eles vão ter um Jesus à imagem e semelhança da sua teologia. Ou eles vão tirar alguma coisa de Jesus, ou acrescentar alguma coisa em Jesus. Por exemplo, o Jesus mórmon. Todas essas figuras eu tirei da literatura deles. Esse é o Jesus mórmon. O Jesus mórmon, ele foi irmão de Lúcifer, e ele foi aqui um homem e foi elevado à categoria de Deus. Tá? Ele não é o Deus verdadeiro, que foi sempre Deus, como a Bíblia Sagrada nos ensina. Não. Ele passou pela instância de homem e depois ele está galgando ainda as instâncias do divino. Ele está chegando à estatura de Deus. Assim como Deus Pai também. O Jesus das Testemunhas de Jeová não é Deus verdadeiro, é um Deus menor. Na verdade é o arcanjo Miguel para as Testemunhas de Jeová. Foi uma criatura de Jeová que Jeová usou para criar todas as outras coisas. Para isso eles tiveram que mudar a própria Bíblia Sagrada. Esse é o Jesus dos Adventistas. O Jesus dos Adventistas, para os irmãos terem uma ideia, eles acreditam que Jesus teve uma natureza pecaminosa como Adão e Eva depois da queda. Agora eu pergunto, como que alguém que tem uma natureza pecaminosa pode redimir a humanidade? Não tem como. Os adventistas também, eles têm uma doutrina semelhante à das Testemunhas de Jeová. Eles acreditam que Jesus também é o arcanjo Miguel. Existe uma diferença bem sutil entre eles, mas é praticamente a mesma coisa. Tá? Os adventistas, muitos não sabem, eles acreditavam igualzinho às Testemunhas de Jeová, eles eram arianos. Ou seja, acreditavam que existia apenas uma divindade, que é o Pai. Não existia nada de trindade. Os fundadores da igreja adventista, eles eram arianos, irmãos, no começo. Tá? E a maioria dos membros da igreja adventista e líderes eram arianos. Por isso, essa doutrina errada sobre Jesus. Interpretações particulares da Bíblia Sagrada. Todas as seitas vão fazer interpretações particulares do cristianismo. Tá? Por exemplo, um exemplo clássico, quando as Testemunhas de Jeová vão ensinar que existe duas classes de salvos. Uma que vai morar na terra e outra que vai morar no céu. Aí você pergunta, quais são as classes que vai morar no céu? Porque a minha Bíblia fala que eu vou morar no céu. Elas vão falar, não. Somente 144 mil pessoas que vão morar no céu. Aí você pede, mas onde está escrito isso na Bíblia? Elas vão te levar a Apocalipse capítulo 7. E vão te mostrar 144 mil e vai falar que é Testemunhas de Jeová, aqueles 144 mil. E aí você pergunta para ela, mas meu amigo, aqui está escrito que são judeus, de todas as tribos. Eu falo assim, não, isso aqui é simbólico. Por exemplo, para os kardecistas imprimirem na cabeça das pessoas que a Bíblia ensina a reencarnação, eles vão lá em João capítulo 3, versículo 16, onde Jesus falou que você tem que nascer de novo. Tá vendo? Nascer de novo. Olha, você tem que nascer em uma outra reencarnação. Nascer na barriga de uma outra pessoa. Para assim sucessivamente você chegar a ser um espírito de luz. Por exemplo, os adventistas acreditam que o povo de Deus, em toda a face da terra, tem que guardar o sábado. E para isso eles vão distorcer vários versículos da Bíblia a respeito do sábado. E vão encontrar coisas, por exemplo, no capítulo 14, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, mas já adiantando aos irmãos, no capítulo 14 de Apocalipse, onde fala sobre os 3 anjos que proferem juízo sobre a terra, eles conseguem encontrar a guarda do sábado ali, sendo que a palavra não aparece. Mas através da sutileza da interpretação que eles dão, eles tentam convencer as pessoas de que ali está falando sobre o sábado. E eles têm convencido muitas pessoas. Muitas. Interpretações particulares da Bíblia, irmãos. Tá? A Bíblia Sagrada, ela não é um nariz de cera que você pode ficar movendo para qualquer lugar que você goste. Não, a Bíblia interpreta a própria Bíblia Sagrada. Outra regra, bem básica. Primeiro, você tem que interpretá-la literalmente e gramaticalmente. Só quando ela não possibilita uma leitura literal, que você tem que fazer uma leitura, por exemplo,
é figurativa. A Bíblia fala lá em Salmo 91 sobre as asas de Deus. Deus tem asa? Não. É claro que ali o Salmo, por ser um livro poético, ele está usando uma linguagem figurativa. Você não pode levar literalmente. Então aí sim, você tem a possibilidade de estudá-lo figuradamente. Mas o que as seitas fazem? As seitas pegam essa regra, elas fazem da exceção a regra. E aplicam essa parte figurativa em toda a Bíblia Sagrada para tentar fundamentar a sua doutrina. Por exemplo, amanhã nós falaremos sobre Mariologia. Os irmãos sabem muito bem que os católicos acreditam que Jesus não teve irmãos e que Maria foi sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Gente, é um absurdo. É claro que isso é um absurdo. Tem fundamentação bíblica? Não, não tem fundamentação bíblica. E como que eles conseguem convencer os católicos? Através da interpretação figurativa. Porque se eu usar figuras de linguagem, irmãos, eu posso criar qualquer doutrina e prová-la pela Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ela tem regras para você estudá-la e para você interpretá-la. Não é de qualquer maneira. As seitas não aceitam essas regras. Elas criam a sua própria regra. Ódio às igrejas cristãs. Por exemplo, para as Testemunhas de Jeová, para os Adventistas, para os Mormons, todas as demais igrejas são agências de Satanás. Para a Igreja Católica, nós somos filhos da serpente. Então todas as seitas, elas vão ter assim, uma ojeriza muito forte contra os evangélicos. Tá? Essa é uma característica de seita. Se você se deparou com algum grupo que tem um profeta vivo, aquela pessoa lá é o líder da igreja e ele tem uma autoridade espiritual, fica de olho que você pode estar tendo contato com uma seita. Essa mesma religião, esse mesmo grupo, eles têm livros que foram inspirados, que têm quase a mesma autoridade que a Bíblia. Tá certo que eles falam que não é superior à Bíblia, é igual à palavra de Deus. Você está diante de uma seita, com certeza. Essa seita tem essa religião, esse grupo religioso, essa igreja, eles pregam uma coisa um pouco diferente sobre Jesus. Eles falam que Jesus não vem em carne. Eles falam que Jesus era um espírito. Porque a carne é má, a carne é do diabo. Pera um pouquinho, você está diante de uma seita muito antiga chamada gnosticismo, que hoje as doutrinas gnósticas estão dentro, por exemplo, da LBV, Legião da Boa Vontade. Eles ensinam que Jesus Cristo não vem em carne. Ódio às igrejas. Salvação pelas obras, irmãos. As seitas sempre querem cooperar na sua salvação com Deus. A salvação de Deus, ela é soberana. Ela é soberana. É claro que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e através do nosso livre-arbítrio nós podemos até mesmo escolher entre o bem e o mal. Foi o que Deus disse para o povo de Israel. Olha, vocês têm aqui o bem e tem o mal. Vocês escolhem. É Baal? Segue Baal. É Javé? Segue Javé. Escolha, pois, a vida para que viva você e a sua descendência. Após Deus aceitar a oferta de Abel e rejeitar de Caim, Caim ficou desfigurado no seu semblante, com raiva extrema de Abel. Deus chamou Caim, falou: Caim, vem cá, vamos ter uma conversa, meu filho. O que está acontecendo? Por que o seu semblante descaiu? Se você fizer o bem, você não será aceito. Agora, se você fizer o mal, o pecado jaz à porta. Ele será contra você, mas você deve dominá-lo. Olha, Deus estava dando uma dica muito boa para Caim. O que Caim fez? Resistiu à graça de Deus. Resistiu à oferta de Deus. Não quis. Então veja bem, nós podemos até resistir. Deus nos deu a salvação de graça, irmãos. Porém, a salvação é única e exclusivamente da parte de Deus. Nós não cooperamos em nada. Como diz Paulo, é pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, o que as seitas fazem? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso guardar o sábado. Eu preciso guardar os mandamentos da igreja. Eu preciso praticar os sacramentos para poder ser salvo. Eu preciso me batizar para poder ser salvo. Eu preciso dar o dízimo para poder ser salvo. As seitas sempre vão fazer alguma coisa para ajudar na sua salvação. Elas nunca vão aceitar a salvação de graça. É sempre a graça ou a fé
mais as obras. Se você perguntar para uma testemunha de Jeová, vocês são pelagianos, porque vocês acreditam que a salvação vem por meio das obras. Não, nós acreditamos que a salvação vem por meio da fé. Porém, nós devemos guardar os 10 mandamentos. Se você não guardar os 10 mandamentos, você não será salvo. A Igreja Católica é do mesmo jeito. Se você pegar os documentos da Igreja Católica, mesmo o Concílio de Trento, que é um concílio muito reacionário, se você pegar o Concílio de Trento, lá eles falam sobre salvação pela fé. Está lá, salvação pela fé. O católico é salvo pela fé em Cristo. Porém, quando você vai folheando um pouquinho mais, você vai vendo as penitências, você vai vendo o escapulário de Maria, você vai vendo a questão dos sacramentos, o batismo e tudo mais, uma parafernália que eles criaram para trazer salvação para a pessoa. Então é fé mais obras. Isso não é evangelho. Isso é uma outra coisa. Isso é heresia. Então as seitas sempre vão tentar fazer alguma coisa para ganhar a salvação, meus irmãos. Sectarismo denominacional, nós estamos certos, eles estão errados. Tá? Essa é uma característica fundamental das seitas, porque eles acreditam que eles estão com a verdade. Se você folhear as literaturas de adventista, de testemunho de Jeová, de mormons, de católicos e das demais seitas, você sempre vai encontrar essa característica, o sectarismo denominacional. Sempre eles vão dizer que eles têm a verdade, é a igreja verdadeira. O resto é filhos da Babilônia, e todos estão caminhando para o inferno ou para a destruição. Tá? Falsas profecias. E aí nós temos testemunho de Jeová. O fundador pregou que Jesus voltaria em 1914. Jesus não veio em 1914. O que ele fez? Inventou uma doutrina da volta invisível. Aí o segundo presidente da Testemunha de Jeová fez uma falsa profecia que Jesus voltaria em 1925. Jesus não voltou. O pastor João Flávio irá falar um pouquinho mais sobre isso. Jesus não voltou em 1925. Aí o terceiro presidente fez uma falsa profecia sobre a volta de Jesus em 1975. Jesus não voltou em 1975. Então eles vão criando falsas profecias. Joseph Smith profetizou que Jesus voltaria na sua época. Jesus não voltou. Os adventistas, que eu falaria amanhã, profetizou 2 vezes, marcou 2 datas para a volta de Cristo. As 2 eles deram com a cara no muro. Jesus não voltou. São falsos profetas. Então, uma das características da seita também são falsas profecias. O que eu quero dizer aos irmãos, que isso aqui são características gerais, tá bom? Você não vai encontrar todas essas características em todas as seitas. Você vai encontrar algumas dessas características, mas não todas. Tá bom? Por exemplo, na Igreja Católica, eles nunca marcaram o fim do mundo. Nunca marcaram o fim do mundo. Então você não vai encontrar essa característica na Igreja Católica. E isso não quer dizer que o catolicismo não seja uma seita. Mudança de crenças, irmãos. Outra característica de seita. O que as seitas acreditavam antigamente, elas não acreditam mais hoje. Aí eu coloquei para vocês aqui, um rótulo de validade, né? As doutrinas da seita sempre vai ter validade nelas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová acreditavam que os habitantes de Sodoma e Gomorra não iriam ressuscitar. Aí depois mudaram, que iria ressuscitar. Aí depois eles voltaram atrás falando que não iriam mais ressuscitar. Eles inventaram uma doutrina de que não poderia doar sangue. Hoje eles já tomam frações do sangue. Então, com o passar do tempo, o que era verdade naquela seita e os devotos e os fiéis morriam por causa daquela verdade, entre aspas, hoje não é mais verdade. Por exemplo, o catolicismo. Antigamente nós éramos hereges destinados ao inferno. Hoje nós somos irmãos separados. Antigamente a Inquisição era algo defendido e até comemorado pelos papas. João Paulo II teve que pedir, não sei se foi João Paulo II ou Bento XVI, teve que pedir perdão por causa da Inquisição. Antigamente a reforma era uma peste. Quando a reforma completou 500 anos, até o Vaticano comemorou com uma moeda. Opa, pera um pouquinho, são mudanças de crenças. O que era verdade antes não é mais hoje. E isso é uma característica de seita. E aí, por último, irmãos, quero deixar para você essa fala de Martinho Lutero, tá? Ele diz, todo ensinamento contrário às Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Todos os dias. Não está de acordo com a palavra de Deus,
somente as Escrituras, você deve rejeitar. Ficamos somente com a Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Não tem visão, não tem revelação, não tem dons espirituais, não tem nada miraculoso que vai sobrepujar a autoridade das Escrituras. Por exemplo, a Assembleia de Deus de Boston, eles foram excluídos das Assembleias de Deus porque o grupo do círculo de oração deles começou a ter revelações e arrebatamentos até o céu. E começou a trazer essas revelações e escrever um livro, O Triunfo Eterno da Igreja. Só que quando você olha as revelações, as visões, é totalmente contrário às Escrituras. É algo estranho. E por isso eles foram excluídos das Assembleias de Deus. Então nada, irmãos, nada que não passe pelo crivo das Escrituras não é palavra de Deus e não deve ser aceito pelos cristãos. Nós devemos aferir a verdade através do ensinamento da palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, te louvo, te agradeço por estes momentos. Que teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Que todos aqui, Senhor, sejam batalhadores pela sua fé. Porque o diabo, Senhor, ele vem para roubar, matar e destruir também, ó Pai. Inclusive a nossa fé, a nossa ortodoxia. Mas em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos, Senhor, capacitados e equipados para toda boa obra com a tua santa palavra. Amém.